Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Melhor lugar para eu estar no domingo à noite é junto com os meus irmãos no encontrão. Porque encontrão é dia de festa. Festa do Senhor com o seu povo. Festa nossa para com Deus. O melhor lugar para eu estar é na casa do Senhor, junto com os irmãos. Irmãos, normalmente nós temos uma pauta de palavras que nós julgamos ser importantes para a igreja. E nós vamos trabalhando em cima dessa pauta. Mas às vezes o Senhor pega aquela pauta e bota uma outra pauta. Eu estava meditando em João capítulo 1, esses dias aí, e eu não consegui sair desse capítulo. E fui orando ao Senhor, e o Senhor foi acrescentando umas coisas tão gostosas dentro de mim, e fui ficando encantado. Fui ficando encantado com o Messias esperado. João 1, do 1 ao 3 nos diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo, Ele, amém. Jesus existiu antes de todas as coisas. João 1, do 1 ao 3, vamos melhorar isso aí? No princípio era... E o Verbo? Aleluia. Glória a Deus. Em João 17:5, eu vou recitar vários textos. Os irmãos só anotem, porque não vai dar tempo de nós lermos todos. João 17:5 diz, agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O Messias prometido, ele é também o primogênito de toda a criação. Colossenses 1, do 15 a 16, os irmãos apenas anotem a referência. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Provérbios 8, 24 e 25, nos diz assim, antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Nós enxergamos nas Escrituras que o Messias participou com Deus na criação do mundo. Também Provérbios 8, 29 e 30, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Aleluia. Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá estava o Messias, lá estava o Filho. João 1, capítulo 1, versículo 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Messias participando, o Filho de Deus participando com o Pai da criação, presente na criação, presente quando Deus estava fazendo o mundo e todas as coisas.
São dezenas e dezenas de profecias no Velho Testamento falando acerca do Messias. O Messias prometido, e eu penso que nós precisamos meditar um pouco sobre isso, e eu vou recitar vários textos aqui para os irmãos, para dar um pano de fundo melhor para os irmãos do que significava para um judeu o Messias esperado. A Bíblia diz que o Messias seria profeta, seria o profeta, se referindo ao substituto de Moisés. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, onde diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, no meio de ti, os teus irmãos, a ele ouvirás. Então, quando vocês depois ouvirem, lá na frente eu vou citar esse texto, os fariseus perguntando: és tu o profeta? Eles estavam questionando com relação às profecias do Antigo Testamento, que falava que viria o profeta, um substituto de Moisés. A Bíblia diz no Velho Testamento que o Messias viria de uma virgem. Isaías 7,14. O Messias viria de um nascimento incomum. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Um dos sinais do Messias é que eis a virgem conceberá e darás à luz um filho e lhe chamará Emanuel. As profecias falavam também acerca do local do nascimento do Messias. Seria um lugar pequeno, seria um lugar sem destaque, um lugar até esquecido no território de Israel. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, mas de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Detalhes, irmãos, preciosos e precisos detalhes sobre o Messias. Diz lá que o Messias seria herdeiro do trono de Davi. Anotem aí Isaías capítulo 9, versículo 7. 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. 700 anos antes de Jesus nascer, era dado profecias detalhadas acerca do Messias, como por exemplo, que o Messias seria necessário um mensageiro. Viria um mensageiro primeiro para anunciar o caminho do Senhor, para inaugurar o caminho do Messias. Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, se referindo acerca de João Batista. A Bíblia fala também de como seria o comportamento do Messias. Isaías 42, de 1 ao 4. Eis que o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ele não clamará, ele não gritará, não se fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Não desanimará e nem se quebrará, até que ponha a terra ao direito, e as terras do mar aguardarão na sua doutrina. E depois, em Mateus capítulo 12, versículo 20, nós vemos o próprio Jesus dando explicação desse texto. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos ele curou, advertindo-lhe, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis que o meu servo, parará, parará, e ele repete exatamente o texto de Isaías,
falando que ele seria um Messias, mas não seria espalhafatoso. Não sairia dizendo para todo mundo: olha aqui, olha quem sou eu sou o Messias. Não gritará, ficará quieto. Se revelará apenas aos seus, se revelará apenas aos simples de coração. A Bíblia fala que haveria um ministério do Messias na Galileia. Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Mas para os que estavam aflitos, não haverá mais obscuridade. No passado, ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. E o povo que andava em trevas viu grande luz, sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. As profecias diziam também que o Messias iria realizar muitos milagres. Isaías 35, 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto, e no ribeiro no ermo. E depois nós vemos o cumprimento dessa palavra em Mateus capítulo 11, versículo 2, onde diz que João ouviu no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo. João foi aquele que anunciou o caminho do Senhor, foi aquele que anunciou, que preparou o caminho do Messias. Mas de alguma forma, quando João está lá no cárcere, preso, vem dúvidas ao coração dele. E João então envia mensageiros: por favor, pergunte a ele. Pergunte a ele se ele é de fato o Messias, ou se devemos esperar por outro. E a resposta de Jesus para João é categórica, porque Jesus não manda uma resposta sim ou não. Jesus manda uma resposta citando para João. Irmãos, o judeu sabia muito bem as Escrituras. Quando você citava um texto do Velho Testamento para um judeu, era muito comum que ele soubesse. E Jesus sabia como era a mente de um judeu, e muitas vezes Jesus dava respostas a eles para que eles fizessem links, para que eles fizessem verdadeiras ligações daquilo que estava acontecendo com aquilo que havia sido profetizado. E a resposta que Jesus dá para João Batista é exatamente Isaías 35. És tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondendo, disse-lhes: ide anunciai a João, os que estáis ouvindo, os que estáis vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E outra coisa, manda dizer a João Batista: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Imagino eu quando João Batista no cárcere ouve essas palavras: graças a Deus eu não estou aqui em vão. Não estou em vão. Sabendo ele que possivelmente sua cabeça iria ser cortada, não será em vão a minha morte. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala que o Messias teria uma entrada triunfal em Jerusalém. Como seria essa entrada triunfal? Zacarias 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Vê, o teu rei virá a ti, justo, salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, num filho de jumenta. Para que tanto detalhe, irmãos? Para que tanto detalhe? Para não ter dúvida acerca do Messias. Muitos detalhes, muitos detalhes. São dezenas e dezenas de palavras acerca de detalhes minuciosos de como seria o Messias, o caráter do Messias, detalhes sobre a vida do Messias. A Bíblia diz que o Messias permaneceria em silêncio quando fosse acusado. Isaías 53, 7, Elinho já leu para nós hoje.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Mas também o Salmo 38, versículo 13 e 14. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor Deus meu. Messias, falando do Messias. Tem mais detalhes, que os ossos do Messias não seriam quebrados. Salmo 34, 20. E ele lhe preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles será quebrado. E também Êxodo capítulo 12, versículo 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora de casa, nem lhe quebrareis um só osso. Se referindo àquela Páscoa, onde o judeu tinha que comer o cordeiro, e ali já fazia uma menção: não quero que quebre um só osso do cordeiro, para ficar muito claro, para que ficasse claro o link. Olha a ligação que Deus faz do Velho Testamento com o Novo Testamento, para que ficasse claro que ele era de fato aquele cordeiro que o judeu comia lá atrás, onde estava anunciando a salvação dele, a salvação a crédito. O judeu recebia uma salvação a crédito quando ele imolava o cordeiro, quando ele derramava o sangue desse cordeiro. E ali já estava registrado e já estava profetizado: nenhum osso do cordeiro será quebrado. O que dizer da profecia acerca da morte? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aleluia. Profecias, profecias, profecias. Messias, Messias, Messias. Você vai ver o Velho Testamento e vai espremer o Velho Testamento e vai sair Messias, 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 o ungido, o enviado de Deus. Profecias diziam que seriam trazidos presentes ao Messias. As profecias diziam que o Messias iria fugir para o Egito. As profecias diziam que ele receberia o Espírito de Deus. As profecias diziam que ele falaria por parábolas. As profecias diziam que o Messias seria desprezado por parte dos judeus. As profecias diziam que o Messias seria vendido por 30 moedas de prata. As profecias diziam que essas 30 moedas de prata seriam lançados no templo para comprar o campo do oleiro. Não, tudo isso é coincidência. Não é coincidência, é providência. Providência do Pai. As profecias diziam que o Messias seria açoitado e seria ferido. Irmãos, ficaria toda a pregação aqui com vocês só falando de detalhes sobre o Messias. Todo mundo sabia que tinha que vir um Messias. O Messias era esperado com ansiedade, com oração, com clamor. Até quando será, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Cadê o nosso Messias? Cadê o nosso libertador? Cadê o nosso ungido? Cadê o profeta? Oração, clamor por todo Israel, irmãos. Da mesma forma como o povo ficou cativo no Egito, e aquele povo clamava por um libertador, e Deus levanta um libertador chamado Moisés, que foi tirado das águas. Agora o povo de Israel se encontrava quase que na mesma condição, debaixo de um império de escravidão, e eles clamavam: Senhor, cadê nosso Messias? Cadê o enviado? Que tempo glorioso, não? Bom, mas o que então significa Messias?
O Velho Testamento, irmãos, foi escrito em hebraico. E a palavra Messias é uma palavra hebraica, porque faz menção ao Messias que estava no Velho Testamento. E essa palavra Messias quer dizer ungido. Ungido de Deus. E o Novo Testamento foi escrito em grego. E qual é a palavra em grego para substituir Messias? Cristo. Então Cristo também quer dizer ungido. Só que Messias está em hebraico e Cristo está em grego, que foi a língua do Novo Testamento. Bom, e a palavra Jesus vem também da palavra grega, cuja tradução ou cuja original seria Yeshua, ou Yeshua. Tem um cântico que nós cantamos, né? Eu. Não sei como seria a produção, como seria a pronúncia dessa palavra grega, mas algo parecido com isso. Mas também tem um significado que quer dizer: o Senhor é a salvação. Palavra Jesus, o Senhor é a salvação. O Senhor é a tua salvação, amém? E a palavra Cristo, Cristo não é um sobrenome, Cristo é um título. Foi dado um título ao nome de Jesus. Qual título foi dado? Cristo. Ungido. Jesus é a nossa salvação, mas Ele é o ungido de Deus. Amém? Estão acompanhando? Pois bem, irmãos, esse Messias nasce. Em Lucas capítulo 2, versículo 8, o anjo do Senhor aparece aos pastores no campo, e eles dizem: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, que é o ungido, que é o Senhor. Isto vos será por sinal: vocês vão achar um menino envolto em faixas, e ele vai estar deitado num lugar onde os animais comem. E de repente apareceu junto ao anjo grande multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém, nós temos que ver o que aconteceu por lá. Vamos ver o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, versículo 16, a toda pressa. Você não sairia correndo não, hein? Sendo você um pastorzinho que está lá no campo, esperando a redenção, esperando o Messias, e de repente você vê uma visão dessa maravilhosa. Eles saem correndo e eles acham Maria, José e o menino deitado na manjedoura, exatamente como os anjos falaram. E vendo, divulgam a palavra acerca do menino, a palavra que os anjos tinham dito para ele. E todos ouviram e se admiravam o que os pastores estavam dizendo. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando no seu coração. E voltaram os pastores glorificando, louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, e como lhes fora dito. Primeira revelação do Messias: os pastores que estavam no campo. Segunda revelação: uns magos que vêm do Oriente e vão procurar Herodes. Bom, nasceu um rei. Se nasceu um rei, nós temos que falar com o rei dessa nação, não? E os magos chegam até Herodes e falam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente, nós viemos aqui para adorá-lo.
Herodes fica alarmado. Hã? Um rei? E Herodes chega para esses magos e fala: olha, vão lá, adorem e depois vocês voltem para me contar, para que eu também possa adorá-lo. Os magos, ó, beleza. Só que depois que os magos vão lá e adoram e dão presentes para o Messias, o anjo aparece para os magos e fala: não volte a Herodes. E Herodes fica enfurecido e manda matar todos os recém-nascidos de 2 anos para baixo, e se cumpre a profecia, outra profecia relacionada ao Messias, em Jeremias 31:15, Mateus 2:18, assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Vocês entendem, irmãos, porque dentro do propósito de Deus, o Messias não podia ter alarde. Vocês entendem porque o Messias veio de forma sem barulho, se revelando aos simples de coração, se revelando aos pastores, se revelando aos magos. Havia também um homem no templo chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. Lucas 2, versículo 25. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, homem justo, temente a Deus, homem que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre esse homem, e lhe fora revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o ungido do Senhor. Que promessa, não? Simeão, fica tranquilo, não vou deixar que você morra, sem que você veja o ungido do Senhor. Imagina como esse homem devia esperar por esse dia. Vai chegar um dia que vai chegar aqui no templo o ungido do Senhor. E assim, pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem por ele, segundo o costume da lei, José e Maria não estavam fazendo nada diferente, não estavam fazendo nada de especial. Era segundo o costume da lei levar todas as crianças ao templo para serem abençoadas. Só que quando Simeão coloca nos seus braços aquela criança, Simeão louva a Deus e Simeão diz: agora despede em paz o teu servo, segundo tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados. Você ficaria admirado também, não? Se tivesse acontecendo um monte de coisinha assim sobre seu filho. E Simeão os abençoou, mas Simeão diz para Maria, diz para a mãe do menino: tenho algo para te dizer, Maria. Sim, tá bom, o que você tem para me dizer? Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Tadinha de Maria, não? Acho que Maria não sabia se alegrava, ou se entristecia. Teve também uma senhorinha chamada Ana, não? Uma viúva de 84 anos, ela não deixava o templo, ela adorava noite e dia com jejuns e orações.
E quando ela vê o Messias, ela dá graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. O Messias prometido, o Messias profetizado, finalmente aparece, está entre nós, está no nosso meio, aleluia, glória a Deus nas maiores alturas. José e Maria estão admirados. Se passam 30 anos. Cadê o Messias? Está vivo ou não está vivo? Nasceu ou não nasceu? Será que ele morreu quando Herodes mandou matar os menininhos lá de 2 anos? Deve ter morrido. Sumiu. Irmãos, poucas pessoas sabiam. O Messias foi guardado, protegido pelo Pai. Todos esperavam, irmãos, com muita ansiedade. Havia uma espera, havia uma expectativa. Cadê o Messias? A palavra em Isaías 62:11 diz: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa e diante dele o seu galardão. Sim, ele vem, mas cadê ele? Cadê o Messias? Agora vamos entrar em João capítulo 1. Começa a haver um avivamento nas margens do Rio Jordão. Um homem eloquente e poderoso começa a pregar uma palavra duríssima de arrependimento. E diz a Bíblia que multidões vinham a esse homem para ser batizado e receber um batismo de arrependimento. Isso foi algo muito impactante, porque se referia de multidões e multidões. Diante de toda essa expectativa que havia acerca do Messias, o que você acha que as pessoas pensaram sobre o ministério de João Batista? Respondam-me. O que nós seríamos tendenciosos a concluir? É o Messias. É o Messias. João capítulo 1, versículo 19. Agora vocês podem começar a acompanhar aí, que vai dar para vocês acompanhar. Os judeus que conheciam as inúmeras escrituras acerca do Messias, mandam sacerdotes levitas perguntarem a João Batista: quem é você, cara? Quem és tu? Tu és o Messias esperado? Já havia rumores de que o Messias já havia nascido, se passaram 30 anos, já foi apresentado no templo, mas onde está? Não vai aparecer. Versículo 20, João Batista responde de forma categórica: eu não sou ele. Você não é o Messias? Versículo 21, então você é Elias? Porque estavam confundindo que Elias era o Messias. Profecia de Malaquias 4:5. A profecia de Malaquias 4:5 dizia que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, para os judeus, a profecia acerca de que Elias viria novamente estava se referindo ao Messias. E é isso que eles estão perguntando. E João Batista fala: eu não sou. Lá em Lucas, isso para vocês estudarem em casa depois. Lucas capítulo 1, do versículo 13 ao 17.
O anjo do Senhor diz ao pai de João Batista quando ele nasce, diz a Zacarias, o que diz? Não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e você vai pôr o nome dele de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, como de fato fez na beira do rio Jordão. Irá diante dele no espírito e poder de Elias. Então, Deus faz uma comparação do ministério de Elias com o ministério de João Batista, devido à mesma impetuosidade que esses dois profetas tiveram, inclusive até de expor o pecado do rei Acabe, como Elias fez, e depois João Batista expor o pecado de Herodes, e eles eram homens ousados e destemidos. Então, versículo 17 de Lucas 1, irá diante dele no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. E depois também, irmãos, o próprio Jesus diz claramente, não apenas aqui em Lucas, quando o anjo aparece a Zacarias, mas também o próprio Jesus fala claramente que João Batista era o Elias das profecias. Mateus 11:14, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é o Elias que estava para vir, fazendo menção a que o anjo falou a Zacarias. Mas em Mateus 17:2 é mais claro ainda, mas os discípulos o interrogaram: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Ou seja, João Batista já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então os judeus pensavam erradamente que as profecias que falavam de Elias se referiam ao Messias. Mas as profecias que falavam de Elias não faziam menção ao Messias. As profecias que faziam menção com relação ao Elias do Velho Testamento, era João Batista que estava para vir. Mas João responde: eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu não sou o Messias. A pergunta deles era tripla: você é Elias? Você é Messias? Ou você é o profeta lá de Deuteronômio? E João Batista fala: eu não sou, não sou Elias, eu não sou o profeta, eu não sou o Messias. Bom, no versículo 22, João Batista se apresenta e diz então claramente: porque então, por favor, fala quem você é. Nós precisamos responder àqueles que nos enviaram. Nós estamos aqui para saber o que é isso que está acontecendo aqui nas margens do Rio Jordão. João Batista se apresenta e ele fala:
Eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será levantado, e abatido todo monte, e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso será aplanado, e a glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente verá, pois a boca do Senhor o disse. Ele se revela como o mensageiro que viria antes do Messias. Ficou claro? Só que no versículo 25, eles fazem outra pergunta. João capítulo 1, versículo 25. Bom, tá bom. Se você não é o Elias, se você não é o Messias, se você não é o profeta, quem afinal de contas é você? Por que você batiza? Se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é profeta. E João Batista fala no versículo 26, Ele já está no vosso meio. O Messias já está aqui, só que vocês não o conhecem. Amém? Claro até aqui? Acompanhe a leitura, João capítulo 1, versículo 29 e 30. No dia seguinte, quer dizer, depois desse dia, no outro dia, João Batista vê o Messias. E ele viu Jesus vindo para ele, e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este que eu estava dizendo, que depois de mim virá um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. O ungido já existia, agora eu sei quem ele é. Versículo 31, eu mesmo não o conhecia. Eu sabia que ele estava no nosso meio, mas eu não o conhecia. Para que ele fosse manifestado a Israel, é que eu vim batizando em água. João Batista está dizendo, gente, nem eu conhecia, nem eu sabia onde ele estava. Só que hoje eu estou sabendo, hoje eu estou vendo, hoje ele se revelou. E sabemos que Jesus tinha um grau de parentesco com João Batista, talvez um grau de parentesco distante, moravam longe uns dos outros, e a comunicação naquela época não era como a nossa comunicação. Mas quem era Jesus para João Batista? Apenas um parente, filho de José e Maria, um carpinteiro. Era a única coisa que ele sabia acerca desse parente. Versículo 33, João diz que Deus tinha dado um sinal para ele. E ele fala no versículo 31 e no versículo 33, eu não o conhecia. Por que João Batista está falando isso, gente? Porque no dia anterior, tinham perguntado para ele, e ele não sabia quem era, mas no dia seguinte ele sabia. Então agora ele está falando, eu não conhecia ele, gente. Eu não sabia quem ele era. Mas o que me enviou a batizar em água, ele me disse, olha João, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, é esse o que batiza com o Espírito Santo. Deus tinha dado um sinal para João Batista. Qual o sinal? Quando você vê o Espírito Santo pousando sobre um homem que você vai estar batizando nas águas do Rio Jordão, esse é o Messias. Anotem para vocês fazerem um link com Mateus 3:11 e Lucas 3:16, que fala lá que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Mateus 3,14 diz, mas João o impedia. Houve uma conversa antes de Jesus com João Batista. Antes de Jesus ser batizado, houve uma conversa entre eles dois. E a conversa em Mateus 3,14 fala que João disse, eu é que tenho que ser batizado por ti. Está tudo errado aqui. Mas Jesus falou,
consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a Escritura, toda a justiça. E então ele consentiu. Façam outro link agora com Lucas capítulo 3, versículo 15. Anotem para vocês lerem depois em casa. Lucas 3, 15, 21 e 22. Ora, estando o povo em expectativa e arrazoando todos em seus corações a respeito de João, se porventura seria ele o Cristo. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado. Jesus foi batizado no meio de uma multidão de pessoas que estavam sendo batizados. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se a voz do céu, a voz que falava acerca das profecias: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Todo o povo ouviu a voz. Bom, tá lá, suponhamos que você estava lá nesse dia. Você foi um dos que foi batizado. E de repente, num desses que foi batizado, desceu lá uma pomba na cabeça dele. O céu se abriu. E todo mundo ouviu uma voz que dizia: Tu és meu filho amado. Só que logo depois, esse homem sai. E já se mistura com todos os outros. O fato é, irmãos, que para todas as pessoas, o Messias continuava oculto. Mas para João Batista não. João Batista, quando o vê, Deus deu um sinal claro. Então João Batista identifica o Messias e agora ele fala: agora eu sei quem ele é. Ele era o carpinteiro. Jesus entra naquelas águas como um carpinteiro, mas sai daquelas águas como o Messias, o ungido de Deus. João Batista tem revelação clara e agora João Batista pode identificar quem verdadeiramente é o Messias. E tudo isso está acontecendo ali em João capítulo 1. João capítulo 1 está narrando para nós esse mistério, essa confusão que estava na cabeça das pessoas. Quem é o Messias? Quem é João Batista? Deus fala para João: João, é o seguinte, você vai estar lá no Rio Jordão batizando, mas você vai ver o Espírito Santo descendo sobre ele. Esse era o sinal, mas outras coisas aconteceram, os céus se abriram, e uma pombinha desce sobre a cabeça de Jesus. Fiquei pensando sobre isso, irmãos. Fiquei pensando, por que não um fogo impetuoso? Uma pomba, representando o dom do Espírito Santo. A pomba é mansa. A pomba não oferece medo a ninguém. Até uma criancinha, se vê uma pombinha, vai lá querer fazer um carinhozinho. Por causa da mansidão, por causa da docilidade da pomba. E isso é o que Jesus representa para todos nós. Não temos medo de Jesus. Temos prazer de estar perto de Jesus. Assim deve ser também todos nós. As pessoas têm que ver a marca do Cordeiro, a marca do Espírito, a docilidade de Deus nas nossas vidas, que atrai as pessoas para o Senhor. Versículo 34, João Batista diz: Eu mesmo o vi, de fato agora eu conheço. Agora eu dou testemunho de que esse é verdadeiramente o Filho de Deus. E João Batista estava com 2 discípulos. Um era André, irmão de Simão Pedro. E outro discípulo não fala o nome. Muitos estudiosos acreditam que era João, o apóstolo. Mas os 2 discípulos de João vão atrás de Jesus
porque João Batista fala: olha lá, é aquele lá o Messias. E aí então eles vão seguir a Jesus, passam o dia com o Messias, e logo depois André chega para Pedro, versículo 41, e fala: Pedro, achamos o Messias, encontramos o Messias, encontramos o ungido. No dia seguinte, versículo 43, o quarto dia, e aí já tinha agora André, supostamente João e Pedro. O Messias não tinha mais se revelado apenas para João Batista. O Messias agora já tinha se revelado para André, para João e para Pedro. E Jesus então sai das margens do Rio Jordão e sobe para Galiléia e vai para a região de Nazaré, onde ele morava. E lá Jesus chama Filipe. E Filipe então encontra Natanael. E Filipe vai até Natanael e Filipe diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, achamos aquele que se referiram os profetas, é Jesus, é o Nazareno, é o filho de José, ele é o Messias. Quando fala isso para Natanael, Natanael dá um banho de água fria em Filipe e fala: de Nazaré? Ah, conta outra, vai. Messias, o Messias, o ungido de Nazaré. Você já chegou muito entusiasmado para contar uma história para alguém, Paulão? E você está entusiasmado e você conta e aquela pessoa demonstra uma total incredulidade. Sabe o que Felipe faz? Felipe fala: não vai dar para eu te explicar. Vamos fazer assim? Vem ver. Acho que vai ser melhor assim. Versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, o qual não há dolo. Jesus não estava fazendo metáfora, Jesus não estava fazendo brincadeira, Jesus estava falando sério, e isso impacta Natanael, e Natanael fala: de onde você me conhece? E Jesus diz: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E Natanael responde: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus fala: porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você crê? Pois maiores coisas do que essas tu verás. E acrescentou: em verdade, verdade vos digo, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Fazendo menção a Gênesis, quando Jacó tem a visão da escada, e Jacó vê os anjos de Deus subindo e descendo. Jesus fazia links o tempo todo, irmãos, das coisas que estavam escritas na velha aliança com a pessoa dele. E Jesus está aqui novamente falando para Natanael: Natanael, eu sou o que existia antes de todas as coisas. Bom, a equipe de Jesus agora está com 5 discípulos, não era mais João Batista apenas, era João, André, Pedro, Filipe e Natanael. Irmãos, o Messias é mantido em silêncio, o Messias é mantido guardado, o Messias se revela para os pastores que estavam no campo, se revela para Simeão, se revela para Ana, se revela para João Batista, se revela para os 12 apóstolos. Se revela para quem mais? Se revela para a mulher samaritana. João capítulo 4, versículo 25, quando Jesus está falando: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher samaritana o interrompe
E fala: eu sei, respondeu a mulher, que o Messias há de vir, o chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus diz: eu sou, eu que falo contigo. Depois Jesus se revela também para o cego de nascença, e o cego de nascença também o adora. Isso está em João 9:25. Irmãos, Jesus é o mistério que estava escondido pelos séculos dos séculos. O Pai guardou esse mistério em silêncio. O mistério que foi guardado nos tempos eternos se tornou manifesto. Podeis compreender o meu discernimento no mistério. Efésios 2, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Colossenses 1:26, o mistério que estivera oculto dos séculos e de todas as gerações, agora se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O Messias esperado, o Messias prometido, o ungido de Israel, foi guardado em silêncio pelos séculos dos séculos, mas ele se deu a revelar aos simples. E Jesus, sabendo disso, ora ao Pai e agradece: ó Pai, graças te dou, porque ocultastes essas coisas dos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do seu agrado. Irmãos, esse mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos se revela a você. O Messias se revela a você. Que privilégio nós temos de não apenas aquelas poucas pessoas, mas todos os gentios. Agora foi revelado o mistério, e ele te foi revelado, ele te escolheu, você é um dos escolhidos, você faz parte desse povo. Romanos 15:9 fala: para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, por isso eu te glorificarei entre os gentios, eu cantarei louvores ao teu nome. Romanos 15:10, alegrai-vos, ó gentios, com seu povo, e louvai vós todos os gentios. Nós éramos os gentios, aqueles que estavam alheios às promessas de Deus, aquele povo que era um povo rejeitado, aquele povo que não podia entrar no templo, aquele povo que não podia se relacionar com Deus, aquele povo cujo judeu, quando tinha contato, eles sacudiam o pó. Quando eles saíam na rua, eles tinham que se sacudir, por causa que o pó estava contaminado com a poeira dos gentios. Os gentios eram considerados um povo sem Deus, um povo imundo. E agora Jesus vem, esse mistério, esse Messias que estava escondido pelos séculos dos séculos, ele vem para se revelar aos gentios. Ele vem para se revelar a você. Você é um privilegiado porque Jesus se revelou a ti como o Messias prometido. Mas não apenas isso. Se fosse isso, já estaria de muito bom tamanho termos o privilégio de recebermos a revelação de quem é o Messias. Não, não, não. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. O ungido de Deus que foi guardado pelos séculos dos séculos é o Cristo Jesus que habita em você. Não apenas se revela, mas mora dentro de ti, vive dentro de ti. Você tem toda essa unção, a unção do ungido está sobre você.
A unção para pregar o evangelho, a unção para curar os enfermos, a unção para expulsar os demônios, foi dado a ti o privilégio de comungar com esse ungido. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Ora com o irmão que está do seu lado. Oremos.